Então, vimos anteriormente que se o hessiano for negativo e se o del2f, y2, x0, y0 é diferente de zero, ou del2f, del x2, x0, y0 é diferente de zero para f de classe C2, num aberto em torno do x0, y0, então o x0, y0 é ponto de célula. Só lembrando como é que ficava o desenho. No caso, quando del2f, del y2 de x0, y0 é maior que zero, então tínhamos que, dentro dessa bolinha aqui, nesse trecho o resto é negativo e nesse trecho aqui o resto é positivo. E quando del2f, del y2, x0, y0 é menor que zero, então esse trecho aqui tinha o resto positivo e esse trechinho aqui teria um resto positivo, então aliás, negativo, né? Então, aqui ficaria positivo, aqui ficaria negativo em vermelho. Então, em qualquer um dos dois casos, o ponto aqui vai ser de célula. No caso, quando o del2f e del x2 é diferente de zero, então o desenho vai ficar assim, né? Você tem essa corte aqui, e aí nesse trechinho aqui, vai ter um trechinho aqui que é em vermelho e um trechinho em azul aqui, onde o sinal do resto é diferente também. Então, sinais opostos. Então, por isso também vai dar um ponto de célula. Então, agora vamos supor, o próximo caso é supor que x0, y0 é o ponto 0, 0, e o hessiano negativo com del2f, del x2 e del2f, del y2 sendo zero. Tá? Em particular, como o hessiano é negativo, isso vai implicar que o del2f, del x, del y de 0 a 0 vai ter que ser diferente de zero. Porque se ele fosse igual a zero, tudo seria igual a zero, o hessiano não seria negativo. Então, toma θ diferente de zero, u igual a x menos θy, v igual a x mais θy. Então, vamos ter que x igual a u mais v sobre 2 e y igual a v menos u sobre 2θ. Então, vamos chamar g de uv igual a f de u mais v sobre 2, v menos u sobre 2θ. Então, ΔG, ΔU, usando a regra da cadeia, vai ficar del f, Então, ΔG, ΔU é del f, del x, vezes meio, mais del f, del y, vezes menos 1 sobre 2θ. E ΔG, ΔV vai ficar del f, del x, vezes o meio, mais del f, del y, vezes menos... perdão, aqui é o v, né? Então, del g, del v vai ficar meio aqui, depois del g, del v, aqui vai dar 1 sobre 2θ. Aí, del 2g, del u2 é del u de del g, del u. Aqui, então, pela regra da cadeia, vai ficar del 2f, del x2. Aqui vai dar meio com meio, dá 1/4. Depois, del 2f, del y, del x. E aí vai ficar menos 1 sobre 2θ vezes meio, vai ficar menos 1 sobre 4θ. Depois aqui vai ficar del 2f, del x, del y. Meio vezes menos 1 sobre 2θ, vai dar menos 1 sobre 4θ. E depois del 2f, del y2, menos 1 sobre 2θ vezes menos 1 sobre 2θ vai dar 1/4θ ao quadrado. E isso aqui juntando, então vai ficar 1/4 de del 2f, del x2, esse com esse aqui, como f é de classe C2, isso é igual a isso aqui, então vai ficar menos 1 sobre 2θ del 2f, del x, del y, mais 1 sobre 4θ ao quadrado de del 2f, del y2. O del 2g, del v, del u é del v de del g, del u, que está aqui. Então, agora isso aqui pela regra da cadeia vai ficar del 2f, del x2, aqui fica meio, vezes meio aqui dá 1/4, mais
depois fica del 2F del Y del X, aqui vai ficar 1 sobre 2 θ, com meio vai ficar 1 quarto θ, depois aqui vai ficar del 2F del X del Y, e aqui fica meio vezes menos 1 sobre 2 θ, então vai ficar menos 1 quarto θ, e finalmente fica del 2F del Y2 vezes 1 sobre 2 θ vezes menos 1 sobre 2 θ, então vai ficar menos 1 quarto θ ao quadrado, que é igual a 1 quarto de... Esse zero aqui não devia estar aqui, tá? Então é só 1 quarto de θ2F del x2 menos 1 quarto θ ao quadrado del 2F del y2. Agora o G é de classe C2, então del 2G del V del U vai ser igual a del 2G del U del V. Bom, então, e finalmente del 2G del V2 é igual a del V de del G del V. Então aqui pela regra da cadeia vai ficar del 2F del x2. Vai ver aqui fica meio com meio, vai ficar 1 quarto. Depois del 2F del Y del X. Aqui fica 1 sobre 2 θ, com 1, 2 θ dá 1 quarto θ. Depois fica aqui del 2F del X del Y. E aqui fica meio, então vai ficar 1 quarto θ, 1 sobre 4 θ. Depois del 2F del Y2. Aqui fica 1, 2 θ com 1, 2 θ, vai ficar 1 quarto θ ao quadrado. Agora, então, juntando aqui também, porque a F é de classe C2, então vai ficar 1 quarto de delta 2F, del 2F del X2, mais 1 sobre 2 θ del 2F del X del Y, mais 1 sobre 4 θ ao quadrado del 2F del Y ao quadrado. Então, agora, vamos fixar um θ diferente de zero, tal que o del 2G del V2 é diferente de zero. Na verdade, qualquer θ diferente de zero vai servir, porque no ponto 0, 0, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, e isso aqui é diferente de zero, então já vamos fixar só o θ. Então, agora, pelo teorema de Taylor, o GAB é igual a G00 mais RG de AB. Isso aqui seria o resto em relação à função G. Tá? Porque para a função F a gente não usava nenhuma letra aqui, então para diferenciar a gente vai colocar uma G aqui. Então, del G del U de 0, 0 e del G del V de 0, 0, pelo que a gente viu aqui, del G del U aqui dá 0 e aqui dá 0, no ponto 0, 0. E aqui também dá 0 vezes 0 e dá 0. Então, os dois são 0. Então, o polinômio de Taylor vai ficar só isso daqui, né? Onde o resto pode ser calculado como isso daqui, onde y de AB é um ponto entre 0, 0 e o AB. Então, para calcular, para usar o outro caso do Hessiano, falta verificar quanto que vale o HG, seria o Hessiano na função G, de 0, 0. Então, isso aqui é a conta mesmo, e aí vai ficar então del 2G, del 2, del 2G, del V2, menos del G, del U, del V. Bom, então o del 2F, del X2 e del 2F, del Y2 são zero por hipótese, então se a gente voltar aqui e ver quanto que dá isso daqui, né? Então, o del 2G, del U2, então nesse caso em particular, no ponto 0, 0, aqui dá 0, aqui dá 0, sobra só menos 1 sobre 2 θ, del 2F, del X, del Y, del 2G, del V, del U, no caso aqui vai dar 0, no ponto 0, 0 ele dá 0, tá? Eu coloquei aqui errado, aqui, o 0 não devia estar aqui, mas no ponto 0, 0 realmente dá 0, e depois, quando eu calcular del 2G, del V2 no ponto 0, 0, ele vai dar 0 aqui, 0 aqui, então só sobra 1, 2 θ
del 2F, del X, del Y. Então, o hessiano, nesse caso, vai ficar, aqui deu 0, esse daqui deu menos 1 sobre 2 θ, del 2F, del X, del Y, e aqui 1 sobre 2 θ, del 2F, del X, del Y, 0, 0. Então, aqui vai ficar menos 1 4 θ ao quadrado, que esse número é positivo, esse número aqui está ao quadrado, então é positivo, então, por causa desse menos, ele vai ficar negativo. Então, temos as condições para aplicar o caso do 3A ao 3B, porque o hessiano da G no ponto 0, 0 deu negativo, e o del 2G del V 2 no ponto 0, 0 também deu diferente de 0. Então temos que o 0, 0 é ponto de célula de G. Agora, pela mudança de variável que a gente faz, as retas que passam por 0, 0 são levadas em retas que passam por 0, 0. Né? Porque a gente tem essa aqui, retas são levadas em retas que passam pelo 0, 0. Então, o 0, 0 vai ser ponto de célula de F também por causa disso aqui, né? Só para ter uma noção do desenho aqui. Então, para G, você tem um ponto de célula, então esse é o desenho que a gente tinha antes. Isso aqui tem uma trechinha aqui que tem um sinal, o resto tem um sinal, e aqui vai ter o restinho vai ter outro sinal, certo? Agora, quando você faz a mudança de variável, simplesmente significa que como só girou um pouquinho o domínio, então as retas são levadas em retas, então você tem que um segmento de reta aqui vai ser levado para um segmento de reta aqui, o segmento de reta aqui vai ser levado para um segmento de reta aqui, e o valor da função vai ser o mesmo. Então, o resto em F vai ser, aqui vai ter sinal oposto ao sinal daqui, então, aqui isso vai dar então também que o ponto 0, 0 vai ser um ponto de célula da função f também. Agora, para terminar, então vamos considerar o último caso, quando x0, y0 é um ponto de R2. Aí pega o hessiano menor que 0, e del 2f, del x2, del 2f, del y2 igual a 0. Bom, então você pode primeiro fazer uma translação para o ponto 0, então chamar f tilde hk de f de x0 mais h, y0 mais k. Então agora, por ser translação aqui, é fácil ver que as condições para f til vão ser as mesmas, né? O hessiano para 0, 0 vai ser negativo, e essas duas derivadas aqui vão ser positivas, vão ser 0 para f til também. E aí, então, eu posso obter a G para o f til. O 0, 0 vai ser ponto de célula de G, e, portanto, o 0, 0 vai ser ponto de célula de f til. E aí, como a f e f til é só uma translação, então o x0, y0 será ponto de célula de f, e isso termina a demonstração do caso h menor que 0.